Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar uma questão que envolve a fronteira do Rio Grande do Sul. Cidades gêmeas do nosso estado com cidades estrangeiras. Vamos abordar a regulamentação dos free shops. Aprovada, decidida, sancionada, faltando apenas a regulamentação que deverá ser feita pela Receita Federal. Importante para o Rio Grande do Sul, uma batalha travada no Legislativo, junto aos poderes de todo o país, notadamente com a atividade que foi desenvolvida pelos membros da Assembleia Legislativa, notadamente por um dos nossos convidados de hoje, que vai abrir também a série de manifestações que serão feitas ao longo deste espaço sobre a importância desta medida. Lojas francas. Isto que passa a acontecer no Rio Grande do Sul, em 10 cidades, logo após a regulamentação de um total de 28 no país. Por isso, trazemos ao Democracia de hoje o deputado Frederico Antunes, do PP, coordenador da Frente Parlamentar dos Free Shops. A doutora Ana Paula Zielkowski, coordenadora jurídica da FAMURS. O doutor Vitor Hugo Koch, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul. E o deputado Cassiá Carpes, do PTB. De muitos títulos, esta é uma simplificação na apresentação, porque todos sabem da atividade permanente do deputado Carpes, assim como o deputado Frederico Antunes, na defesa dos interesses do Estado e, notadamente, das cidades que serão beneficiadas a partir dessa regulamentação a que referimos há pouco. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o deputado Frederico Antunes. Foi, de fato, um dia histórico para a fronteira, deputado? Com certeza. Prazer estar junto contigo, com os telespectadores mais uma vez, com a doutora Ana Paula, com o Vitor, meu colega e amigo e parceiro Cassiá Carpes. Foi nós alcançarmos 2/3 do caminho que devemos percorrer para a totalidade e a conclusão, né, da atividade em relação à possibilidade real e à prática da implantação do projeto. Até eu fiz aqui um gráfico, nem gráfico foi, eu dividi em partes, 2/3 de 2009 até 2012, e o terço final, com a importância que não precisa fazer comentários maiores, que é as regras, é a regulamentação que vai colocar à disposição os instrumentos e as possibilidades reais de utilização da lei a partir do ano que vem, se tudo correr bem, se nós continuarmos com o movimento de pressão. Porque se chegamos até onde chegamos, que foram esses 2/3, onde cruzou o projeto pela Câmara Federal, a partir de 2010 avançando seu ritmo, 2011 né, concluído na Câmara Federal e 2012 no Senado da República, foi porque nós fizemos muita pressão para que isso acontecesse, acompanhando o autor do projeto, o deputado Marco Maia, que para nossa sorte está na presidência da Câmara. Tivemos uma parceria muito grande de outros parlamentares do Rio Grande do Sul, né, nas comissões temáticas por onde eles passaram, e foi conclusivo na Câmara Federal, e o toque final da Ana Amélia Lemos, nossa senadora, que abraçou o projeto lá no Senado da República e, junto com outros também senadores, ajudou a fazer com que o projeto fosse concluído nesta etapa do Congresso Nacional. A sanção da presidente Dilma Rousseff e agora, né, o nosso trabalho que na Comissão de Assuntos Municipais, na Comissão de Mercosul, na Comissão de Serviços Públicos, nós estamos aprovando, eu e o Cassiá, uma audiência específica para que a Receita, Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores, municípios, Secretaria de Estado, né, possam apresentar pontos que deverão ser eles, pontos fixados na regulamentação e esta sugestão, até o final do ano, ser entregue ao governo federal e esperarmos que, a partir de 2013, já na entrada de 2013, o governo possa publicar as regras, a regulamentação do projeto sancionado. Essa é a nossa expectativa. Doutora Ana Paula Zielkowski. Gostaria de cumprimentar os colegas, deputado Frederico, deputado Cassiá, colega Vitor. Para a FAMURS aqui hoje, né, representando a entidade que tem
o alcance de 496 municípios, agora com Pinto Bandeira 497, né, recentemente eleito, nós podemos dizer que é uma grande vitória, com certeza, né? Esses 10 municípios, de um total de 28 que vão ser beneficiados pela essa lei sancionada pela presidente Dilma, ficam no nosso estado, né? Esses 10 seriam Chuí, Livramento, Uruguaiana, Quaraí, Aceguá, São Borja, Itaqui, Jaguarão, Porto Xavier e Barra do Quaraí. E se nós fizermos uma análise assim com relação à região onde eles se encontram, são municípios de regiões mais pobres, né, do nosso estado, porque a metade sul é conhecida como uma região que não tem tantas riquezas, né, como é a região norte. E com certeza essa instalação desses free shops vai trazer um incremento, né, na economia local e vai auxiliar esses municípios. Claro que ainda há uma série de regulamentações a serem realizadas, né, por parte do governo, da Receita Federal, mas nós estamos muito contentes, né, e acenamos positivamente com relação a esses municípios que vá auxiliar na questão de empregos, na questão econômica dessas regiões. Vitor Augusto Koch. Muito bem. Prazer em participar do programa. Saudação, deputado Frederico, doutora Ana, deputado Cassiá. E para nós é uma grande alegria, né? Estamos comemorando essa sanção da presidente Dilma e estávamos ávidos por essa legislação e especialmente por uma questão de manutenção do varejo, dos empregos, da autoestima das pessoas da fronteira, especialmente destas cidades gêmeas, e que é uma luta de muitos anos, assim como o deputado Frederico colocou muito bem, pontuou o tempo dessa luta dentro do Legislativo, e hoje, então, sancionada a lei, esperando pela regulamentação. A regulamentação é que nos preocupa, uma vez que as oportunidades elas precisam ser iguais a todos os comerciantes, ou seja, que todos possam participar desta, digamos assim, facilidade que a lei promoveu de desonerar os estrangeiros de pagar impostos e comprar, então, no nosso país. E, então, acompanharemos. Queremos aqui de público agradecer ao deputado Frederico pelo grande empenho que fez junto à Assembleia Legislativa, das muitas viagens que fez a Brasília, acompanhando os lojistas, acompanhando os empresários do varejo, e também fazer de público um agradecimento à nossa grande líder da fronteira, Dona Maria Ema, que lá em 2007 já começou a pontuar este grande problema e sentir que as pessoas estavam se afastando da fronteira em virtude da falta de oportunidade para o varejo. Deputado Cassiá Carpes. Bom, em primeiro lugar, um abraço ao Frederico, meu amigo, colega, a Ana Paula e o Vitor Koch, presidente. Dizer que este é um assunto que nós temos ainda que debater muito, né? Mas a luta, ela valeu, sem dúvida, porque houve aí, o Frederico sabe disso, nós em conjunto muitas vezes fizemos várias audiências públicas no interior. Eu estava me lembrando que 30 de outubro de 2011 nós fizemos em São Borja, né? E lá, presidente, tinha muitas dúvidas. E as dúvidas ainda continuam porque não houve ainda a regulamentação. Mas é um alento, ou seja, né, só em as comunidades debater uma questão que tem algumas peculiaridades, eu gostaria de dizer que, inclusive no debate de Uruguaiana, a televisão pega em toda a região, eu vi, havia um debate muito forte em relação aos candidatos, em relação a essa questão de se traria ou não benefícios à fronteira, no caso lá especificamente aquele debate uruguaiano, né? Porque nós temos que separar algumas coisas, né? Livramento já tem o free shopping do outro lado. Como implementar no Brasil agora? 2, um lá e outro cá. Outras cidades como a minha, São Borja, Itaqui e outras, não tem. São irmãs gêmeas, mas não tem nem do outro lado, nem do nosso lado. Como é que isso seria feita a diferença? A Receita Federal ela é muito exigente e ela que deve regulamentar. Me parece que o debate que se dá em cada cidade vai analisar a perspectiva de crescimento da cidade, economicamente, culturalmente, socialmente, né? Mas também para o comerciante. Que tipo de movimentação e diferenciação terá de um lado para o outro? Nós sabemos que nós estamos no Brasil com a moeda forte,
e nós temos a Argentina e o Uruguai com a moeda fraca. Como eles virão para cá comprar? Que tipo de subsídio, de incentivo terá aqui para facilitar? E o comércio da cidade, como é que vai enfrentar essa realidade numa coisa bem definida ali e que só ali tem incentivo? Então é um debate que nós vamos hoje mesmo nós aprovamos, eu e o Frederico, na audiência pública em Livramento, em São Borja, em Itaqui, nós queremos debater com essas comunidades, as associações comerciais, as entidades educacionais, enfim, todas as entidades responsáveis. Nós entendemos que é uma boa, presidente, mas não sabemos ainda como é que vai ser a sua funcionalidade. Como é que ela vai... Se tu entrevistares um empresário de São Borja, tem um receio. Se tu encontrares e entrevistares um de Uruguaiana, tem outras virtudes e outros receios. Então é um debate que ainda vai se dar, mas é bem-vinda. Eu acho que só por nós estarmos debatendo já é uma busca de alternativas para a fronteira. E se vocês olharem, né, são milhares de pessoas desempregadas, regiões eminentemente da agricultura e da pecuária, que precisam, isso já estão consolidados. Às vezes dá uma safra boa, às vezes dá uma safra ruim, mais ruim do que boa, cada 5, 3 ou 4 ruim, mas nós precisamos, com essa alternativa dos free shops, criar outras alternativas de diversificação da economia. E quem sabe seja aí, num bom debate, ninguém entende melhor a sua cidade, a sua região do que eles, e essa audiência pública dará a possibilidade de nós ampliarmos com a regulamentação e algumas alternativas para discutir não só esse projeto, mas quem sabe também a regulamentação, que é muito importante. É importante agora que a conversa circule entre os convidados para que o telespectador possa formar a sua opinião, estabelecer um juízo sobre isso e ver o quão é importante a discussão, a regulamentação que vem aí. Mas eu quero começar pelo deputado Frederico Antunes, porque a ideia inicial é estimular o consumo de produtos nacionais pelo turista estrangeiro. Este é o ponto de partida, não? Esse questionamento que o Cassiá faz, que é um questionamento que certamente muitas pessoas passam a fazer a partir de agora, eles devem ser feitos da forma como que o Cassiá fez. Ele concluiu dizendo, nós sabemos que é uma boa, sim, só precisamos agora praticar para que seja realmente o que nós queremos que aconteça, ou seja, uma boa proposta para alavancarmos aquilo que não existe, que é estancarmos o êxodo que está acontecendo, que é galopante das cidades de fronteira, onde as pessoas, pela abstenção dessa eleição, pelo censo 2010, pelo IBGE 2011, já foi constatado que estão vindo embora para grande censo em busca de dignidade. E o artigo 1º da Constituição Federal é nós todos trabalharmos de forma a mantermos a dignidade dos seres humanos, né? Então, se geração de emprego e manutenção de vidas é sinônimo de dignidade, e se esse instrumento vai possibilitar isso, vamos apostar e vamos fazer da melhor forma possível para que ele sirva desta forma. Esta é a grande questão, Frederico, é como vai gerar emprego, porque nós precisamos de geração de emprego. E aí a questão, exatamente, Cássio, é nós atravessarmos a rua. Nós temos que atravessar pontes, atravessar ruas e notarmos o que está acontecendo, que é o que aconteceu, né, que é o que fez os comerciantes de fronteira se mobilizarem e nos provocarem para que fizéssemos nós essa pressão para o projeto virar lei e autorização e sanção como virou. Porque eles atravessavam rua e diziam assim, mas só um pouquinho, tem 15 mil pessoas comprando do outro lado todos os finais de semana e o nosso comércio vazio e não está prejudicando o comércio local, muito pelo contrário, tem auxiliado, porque ele passa a ser, né, um aliado. Tu vende para estrangeiros produtos que são isentos de impostos, diminuídos impostos, porque são free shops, ou seja, são zonas francas. O sujeito consome naquela loja free shop, vai do lado e compra um souvenir ou alguma coisa da produção nacional do comércio tradicional, compra no bar, no restaurante sua alimentação, para no hotel, até no vendedor de rua, etc. e tal, né? E acaba fomentando, né, e fazendo um aumento de circulação de riqueza do lado de Rivera. Esse projeto ele foi implantado no Uruguai na década de 80 pelo ex-presidente Sanguinetti. O ministro da Economia era o ex-presidente do Banco Mundial, o Henrique Iglesias. E fizeram isso porque notavam que essa região do Uruguai ela estava se esvaziando. E a região de fronteira não pode ser esvaziada por uma questão de proteção, de soberania, empobrecendo. E o comércio é o maior gerador de emprego que existe em todo o mundo. O comércio é a grande fonte gerador de emprego. Então, Frederico, turbinar o comércio... Isso é verdade porque nós somos da fronteira.
quando presidente, a safra fracassa, o comércio que segura claro. a geração de emprego imediatamente sofre, mas segura. E micro e pequenas empresas, a maioria delas. Então, tu vai em Rivera hoje, as 6 cidades venderam no ano passado, 2008, 2 bilhões de dólares. As 6 cidades. Rivera, Chuí, Rio Branco, Aceguá, Artigas e Beja União, que é a última que recebeu o credenciamento. 2 bilhões de dólares. Só no comércio esse, que geraram e venderam para estrangeiros, no caso a maioria brasileiros. A participação dos brasileiros certamente muito maior que 50%. Tu imagina a chegada... Pela questão econômica. Mas a chegada, tu tens aí, eu não sei qual é a população do Uruguai, mas deve ser algo em torno de 10 milhões de pessoas. Eu acho que menos que o Rio Grande do Sul, um pouquinho menos. Em torno disso. A Argentina deve ter em torno de 30, 35 milhões. O que, por menos que tenham consumidores que venham fazer compras, e muitos até fazem bico, que compram alguns produtos e revendem na sua sede, né, para poder melhorar um pouco a sua renda, tu vai ter compradores que vão estar aqui comprando, né, e voltando para a sua origem. Nós estamos falando de um país, de uma região central, por exemplo, Montevidéu, que vai ter facilidade de chegar a Ichuí e Jaguarão. Nessa questão, acho que nós temos alguns produtos com melhor qualidade que eles. E que pode ser, inclusive, vendido, porque os produtos que vão estar nessas lojas, no caso da lei como ela foi aprovada, são produtos estrangeiros e nacionais, ou seja, nós teremos produtos nacionais que nestas lojas, né, serão vendidos para estrangeiros, ou seja, uruguaios, argentinos, chilenos que virão e estarão nos visitando, com diminuição dos impostos tradicionais. Pega o vinho, por exemplo, né, para ser vendido para estrangeiro, não concorrer com o comércio local. Pode ser vendido e vai ser vendido a um preço melhor para o consumidor de fora. Só nós podemos comprar nos free shops do lado uruguaio. E só eles poderão comprar aqui, ou seja, eles que eu digo os estrangeiros, eu não estou limitando só em uruguaios, argentinos e chilenos, que são nossos vizinhos, mas o alemão, o holandês, o inglês que vier na Copa do Mundo poderá comprar também em free shop. Então nós estamos com uma expectativa de fazermos uma alavancagem daquilo que não existe. Quando nós perdemos a Ford para a Bahia, lá na época, nós dizíamos, mas será que perdemos mesmo ou não perdemos, né? Porque eram incentivos fiscais, etc. Mas o incentivo fiscal está dando para aqueles que não estão e aquilo que não está produzindo. No momento que ele começa a produzir, ele começa a ter gerado de forma direta e indireta um benefício, que é a geração de emprego, a melhor renda que vai ter a comunidade, para o consumo no comércio, para melhorar a arrecadação tradicional e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, esse incentivo que está sendo dado e bem implantado, como disse o Cassá, na regulamentação, ele só vai incrementar. Pode ser que na regulamentação seja criado, por exemplo, algumas bases, né, alguns requisitos que seriam os primeiros, como foram do outro lado. O comerciante com mais de 20 anos de CNPJ tem preferência. Não quer dizer que ele é o único que vai poder. Ele tem preferência, ele vai exercer preferência ou não. Ele não tem capital, ele vai atrás de formar uma joint venture com uma empresa que empresário local. Com um empresário local, com uma empresa estrangeira. Então aí os árabes e outros tantos já procurando, já começaram a fazer essa consulta de quem tem interesse, de aporte de recursos para fazer o capital para a empresa local que vai ter o CNPJ de 20 anos. Então tu está dando preferência. Pode ser que aconteça isso, né? Eu acho que não é injusto se acontecer isso, né? Outra questão é que as redes de restaurantes e hotéis comecem também já a observar pontos que são pontos que eles vão ter que se instalar, né? E esses eventos do calendário, né? Que é a Copa 2014, mais a Olimpíada 2016, mais o fluxo tradicional de turistas que vem para nossas praias de dezembro a março. Né? Então nós temos uma safra que já é certa. Que hoje, Frederico, ele só passa para vir para o litoral. Agora para poder ter uma atração. Ele está com uma economia muito fragilizada, ele só passa. Agora vai ter alguma coisinha para parar lá. Né? Incrementar lá na região. Incrementar na região. Então eu considero que para as pessoas que estão lá, é sim um avanço em termos de expectativa de ficarem lá, de trabalharem lá, de sobreviverem com dignidade lá. E uma coisa puxa a outra, né? Porque a maioria desses produtos, eles são produtos com rótulos em outras línguas. Então as pessoas vão ter que também, né, Batista, aprender mais outros idiomas, né, para poder apresentar os produtos, né? E vão estar qualificando-se também, né, para uma outra fase, quem sabe, um outro aproveitamento futuro para a sua atividade profissional. Indiscutível. É um intercâmbio que nós não temos.
Nós temos intercâmbio de pontes, mas não temos intercâmbio cultural com eles, social, cultural. Comercial. É a ideia antiga do Mercosul que ainda não se realizou. Leis são diferentes. É verdade. Eu gostaria de deixar aqui muito claro, porque quando o deputado Cassiá colocou que existem muitas dúvidas ainda, o free shopping ele foi criado, o deputado colocou isso muito bem, o deputado Frederico, ele foi criado para se vender ao estrangeiro, ele não é para competir com o mercado interno, ou seja, as pessoas do Brasil, do Rio Grande do Sul, irem às cidades gêmeas e comprarem mais baratos e desonerados de impostos. Isso precisa ficar muito claro para o telespectador, especialmente a todos os comerciantes que ainda têm um certo medo desses free shops, que não tiveram esclarecido esse ponto, mas é uma grande evolução. Precisa haver um preparo todo do comércio, precisa mudar uma cultura de vendas ao exterior, especialmente essa adaptação dos produtos, dos fabricantes, para ter o produto adequado, para que o estrangeiro também compreenda o que é aquele produto. E isso tudo resultará numa grande movimentação, numa geração de empregos, e nós temos aí uma estimativa que nos próximos 3 anos nós teremos aí um incremento de 750 milhões nessas 10 cidades. São 750 milhões que o Rio Grande do Sul e o Brasil venderá aos países vizinhos ou aos estrangeiros, sejam eles da origem que for. É uma movimentação, é um resgate, como eu falei anteriormente, da autoestima, mantendo também, como o Frederico falou, o deputado Frederico, as pessoas lá nas suas cidades, terminando essa migração de pessoas que vêm a Porto Alegre, a região metropolitana, buscar um espaço de sobrevida ou para empreender, porque na fronteira realmente a situação como está é muito difícil ver aqueles milhares de consumidores passando na porta, comprando do outro lado e retornando depois, buscando apenas alimentação e hotéis. Eu acho que essa lei que foi aprovada, ela dá essa grande oportunidade. Temos que estar de olho na regulamentação para que não sejam favorecidos apenas grandes grupos que tenham poder. Eu acho que essa questão de antiguidade do CNPJ, de se criar uma linha de crédito, Banrisul, Badesul, enfim, nossos bancos que estão muito bem estruturados para isso, criar oportunidades para aquelas pessoas que não tenham capacidade de investimento. Nós concordamos com o que o senhor está falando, mas lógico que os municípios sempre têm um problema que é a questão econômica, Então, até um questionamento para os colegas aqui que hoje estão debatendo. Como que ficaria, por exemplo, o FPM? Será que não seria essa isenção de impostos algo que viesse a afetar as contas desses municípios que já têm problemas com a sua arrecadação? Claro que é uma vitória. É o Fundo de Participação dos Municípios. Porque o que acontece? O Fundo de Participação dos Municípios é composto por impostos que vão ser isentados desses fabricantes, dessas empresas que vierem se instalar, desses comerciantes. Ganha por um lado e perde por outro. Exato. Então, eu até concordo bastante com a posição que o deputado Cassiá colocou no início do programa, no sentido de que é lógico que é uma vitória e que nós, enquanto federação, estamos muito felizes com a chegada desses investimentos a essas regiões. Mas a gente tem que pensar também sempre pelo outro lado. Já são regiões economicamente diferenciadas do resto do nosso estado. Aí temos mais uma questão como essa. O FPM ele é todo calculado quando nós temos o movimento dos cidadãos consumidores e praticantes das vidas das comunas dentro do território nacional. Sim. Esta regra é uma regra que excede as regras convencionais. Tu está vendendo produtos com carga menor de tributo para estrangeiros. Então, isso não estaria, vamos dizer, influenciando, teoricamente, e na prática, imagino eu, também vai poder ser defendido desta forma, doutora Ana Paula, nesse cálculo. O que poderia também ser criado, e que não foi até hoje, é um cálculo da não proporcional repasse a essas cidades que têm um fluxo maior de pessoas do nosso território por visitarem semanalmente estas cidades e terem necessidades de frequentemente buscarem um atendimento no sistema de saúde. Sim, então tu pega assim, o Gramado não tem um repasse na área da saúde maior e tem um público, uma população infinitamente maior que a tradicional. E o cálculo que é feito para o repasse da sua saúde não é pela população flutuante
É pela população É fixa. Na fronteira é a mesma coisa. Deputado, uma reflexão para a doutora Ana. A questão, por exemplo, hoje não teria essa participação nesse fundo. Não existe esse mercado hoje. Esse mercado não existe. Tipo o incentivo fiscal o estrangeiro está dando para quem não pode vir ao Brasil comprar desonerado de impostos. É um novo produto que está vindo. Mesmo que os municípios não ganhassem, a rotatividade do capital circulante, fazendo com que esses lojistas sejam fortificados na sua atividade, ou seja, tenham renda e possam investir no município, gerando empregos, fazendo reforma de loja, construindo, pagando impostos daqueles outros produtos que certamente eles terão mais poder de investimento, ou seja, podem comprar outro tipo de produto a ser oferecidos aos brasileiros, com margem, com formas de pagamento facilitado, isso gerando renda. Comércio local ficando forte e fazendo com que o município tenha ganhos indiretos. Veja que o que a Ana Paula puxou, tem cidades do estado que são ricas, mas só a população é pobre. Ou seja, o que a Ana Paula quis dizer é o seguinte: tem que ser bom para o município, mas ser bom, como disse o presidente, para a geração de emprego. Exatamente. Não basta só arrecadar. A fronteira tem uma peculiaridade que nós conhecemos, né, do arroz. Se for em São Borja, não sei em Uruguaiano, em São Borja não tem mais do que 70 produtores de arroz. Eu sou da época do trigo, que tinha milhares. Ou seja, cada produção, não estou dizendo que o arroz seja ruim, nada disso, já tem a sua receita. O município arrecada, mas a geração de emprego não é adequada com a receita que dá. Aí o município é que tem que criar alternativas daquela receita que recebe do arroz, da sua industrialização, da sua produção, para a geração de emprego. Então, me parece que isso tem que ser uma coisa casada. Não basta dar dinheiro para o município arrecadar mais. Aquilo também tem que, além de arrecadar mais, gerar mais emprego por outro lado. Por isso, então, é uma associação de integração. O regramento é fundamental. Exato. A oportunidade de participação a todos que participam do mercado. Vamos falar sobre o regramento no segundo momento do Democracia aqui pela TV Assembleia. A regulamentação dos free shops é fundamental. Somente após estar concluída, aprovada, sancionada, é que funcionarão essas lojas francas. E é importante para a geração de emprego. Não há política de desenvolvimento até agora para cidades de região de fronteira. E isso que precisa ser estabelecido. Se procura aí uma forma adequada e imediata para enfrentar inicialmente este problema.